Eu vou bater um papo com o deputado federal Márcio Bittar, do PSDB. Ontem, no Dia do Trabalhador, no Dia do Trabalho, o deputado ofereceu um almoço em sua residência para o senador Sérgio Petecão, do PSD, e ao deputado Flaviano Melo, do PMDB. Fala-se muito aí que a oposição não tem uma liderança conciliadora. Alguém que una as mentes, os projetos e o objetivo programático da oposição. Seria o deputado Márcio Bittar esta liderança conciliadora? Haja vista que o senhor tem realmente reunido as lideranças, buscado esse entendimento, haja vista também, deputado, esses fatos, essas notícias de complô para cá, de derrubar para lá. Boa noite. Boa noite, Alain. Prazer imenso estar aqui contigo de novo. Eu e a Márcia gostamos de receber, né, de vez em quando em casa. Agora já não mais na casa, no apartamento. Mas a gente tem estreitado muito as relações, né? Acima de tudo, o que é mais importante? O que é que as oposições devemos nos preocupar com o quê? Com o fato de oferecer, na minha opinião, para a população do Acre, uma alternativa viável, democrática, que aponte com clareza que aquilo que o governo tem feito de positivo nós vamos manter, vamos caminhar por onde eles não foram. O Estado precisa ser um parceiro do setor produtivo, precisa pensar, pesquisar e financiar atividades que possam redimir a ausência de emprego, de empresa, de indústria no nosso Estado e fazer isso tudo com democracia, com liberdade. Então, meu pai amou essa terra, Alain. Meu pai chegou aqui em 70, comprou uma área que chama-se Fazenda Liberdade, que hoje é minha, morreu muito novo. E eu, dos 6 filhos, fui aquele que mais andei com meu pai e incorporei isso. Então, o que eu acho fundamental é que eu tenho um imenso carinho e um imenso respeito pelo povo acreano e pela sua história. Então, acima de tudo, eu acho que nós temos um dever com a população que quer mudar. Nós temos um dever de estarmos unidos e apresentar à população um projeto consistente. Ora, eu estou ficando mais velho, né, Alain? O ano que vem... Quantos anos, deputado? 48, na beira de fazer 49. Olha só. E o ano que vem completo 50 anos. Nós, infelizmente, não temos nenhum Nabor Júnior hoje aqui em plena atividade. Eu falo Nabor porque o Nabor é de uma experiência fantástica, um grande democrata, alguém que hoje nos faz falta. Um Mário Maia, por exemplo? O Mário Maia, eu diria, com quem eu tive um pouco mais de contato, tivemos campanhas juntos com o Nabor Júnior, que aliás estive na casa dele em Brasília. Ele está bem, muito bem, né? Está muito bem. Se fosse nosso senador, continuaria prestando bom serviço. Mas a gente vai aprendendo, né, Alain, com as coisas. E para mim é uma coisa, algo que está muito claro. Eu já disse aqui uma vez, vou repetir. Talvez não tenha ganho a prefeitura de Rio Branco, quando disputei em 2004, por falta de ter, talvez, insistido ou procurado um pouco mais o diálogo com pessoas importantes como o Bistene. Quem sabe, se eu tivesse procurado mais, dialogado mais, quem sabe nós teríamos arrumado uma forma de sairmos juntos e teria ganho a prefeitura. Como também em 2006, se eu não tivesse, talvez, permitido, porque eu errei e o PSDB não entrou na aliança que eu fazia, talvez ali também nós tenhamos perdido o governo do Estado. Então tem que aprender. Eu quero que essas lições sirvam, né, para alguma coisa. E quando eu comecei a procurar, como presidente do partido, o Petecão, nosso senador, o deputado Flaviano Melo, o deputado Gladson Cameli e a deputada Antônia Lúcia, eu procurei me despir de qualquer tipo de preconceito, por exemplo, de dizer, olha, não pode fazer aliança com A ou com B. Não, nós temos que fazer aliança com todo mundo. Eu procurei me despir de qualquer pré-estabelecimento de cadeira cativa. Ou seja, ninguém tem cadeira cativa. Nem eu, nem Petecão, nem Flaviano, nem Gladson, nem Antônia Lúcia. Vamos construir ao longo do tempo quem vai ser candidato a governo ou ao Senado, o tempo e as circunstâncias vão ditar. Já evidentemente que quando você encontra assim no almoço, recebe em casa, isso aproxima mais. Outras pessoas também estiveram lá em casa ontem, isso aproxima mais, cria, né, um clima de maior cordialidade, que eu acho que também faz parte. O senhor fala das lições do passado, quando o senhor perdeu o governo, perdeu a prefeitura, por conta de não conseguir aliar outros membros da oposição. Fala-se que hoje o Ninho Tucano está em polvorosa por conta de um suposto complô
de um dossiê que o senhor teria elaborado e que teria apresentado, inclusive, ao partido, à direção nacional do partido, no ano passado. Enfim, existe realmente, deputado, um clima hoje de beligerância entre o senhor e Bocalhon? Existe uma tentativa de desestruturar a sua pré-candidatura que parte do senhor, de Flaviano Melo e de Petecão? Essa história realmente tem um fundo de verdade? Que história é essa? Alan, é impressionante como na política criam-se factoides, né? Eu não tenho culpa se alguém no meio da oposição andou dizendo que se fosse eu o candidato, poderia me apoiar em todos os partidos da oposição. O certo é que eu não dei nenhum ouvido para essa história. Então, naquilo que eu deveria, creio eu, né, receber um elogio por não ter dado confiança a uma história, né, não ter dado ouvido a uma história como essa. Imagina se eu pego corda, se alguém chegasse para mim agora, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, e dissesse, não, por que não você, né, o partido A ou B da oposição? Imagina que eu pego corda, se eu pegasse corda, né, e levasse esse assunto para dentro do meu partido. Imagina a confusão que isso ia gerar. Ao contrário, o que é que eu disse quando alguém veio com essa história? Disse, olha, esse momento passou. O momento em que eu queria ser candidato a prefeito passou o ano passado. O ano passado, depois de exaustivas discussões internas dentro do PSDB, eu fiz um acordo com o meu pré-candidato, meu colega de partido, Tião Bocalhon. E já disse reiteradas vezes, de lá para cá, tudo que eu tenho feito ou falado, dito, tudo é na direção do meu apoio para ele. Mas esse complô e esse dossiê existiram, deputado? Sim. Até porque publicaram, um jornal local publicou, um jornalista publicou no seu blog esse dossiê. E aí? Mas existe de fato? O senhor chegou a compilar essas informações? Não, eu li na imprensa, né? Aquilo que saiu. Acho que ali tem algumas coisas graves. Acho até que algumas pessoas se preocuparam mais em saber quem foi que fez ou não fez o documento, do que de fato olhar para o conteúdo que está ali dentro, que eu acho que tem algumas coisas ali meio graves, né? Agora, é o que eu já disse e escrevi, eu não elaborei, não escrevi, não assinei nenhum documento, desde que eu fiz um acordo dentro do PSDB, apadrinhado pela Executiva Nacional do partido, com o Tião Bocalhon, com o Normando Salles, que é muito amigo do Bocalhon, de testemunha, de parceiro dele, que estavam juntos lá em Brasília, eu tenho feito a minha parte. Eu lembro, mais uma vez, eu lembro muito do meu saudoso pai, que dizia algo que é da filosofia, talvez sem saber que fosse, mas dizia muito assim, você precisa estar tranquilo com o que você faz. Eu sou uma pessoa que durmo tranquilo. Quando eu deixei de ser candidato ao Senado, pela Frente Popular, quando me convidou, quando eu deixei de indicar o vice deles, quando me chamaram para indicar, quando eu deixei de ser candidato ao Senado na eleição passada e fui para a rua apoiar a minha chapa do mesmo jeito, quando renunciei agora à vontade, ano passado, à vontade de ser candidato a prefeito da capital, nada disso me diminuiu. Eu já disse, as decisões que tomei, no momento em que tomei, era o que eu achava mais correto. E, portanto, eu não me arrependo. Como essa decisão que no ano passado eu tomei. Eu assumiria a presidência do PSDB para ajudar, junto com os outros partidos, cuidar da eleição no Estado e pensando em preparar o partido e ajudar as oposições para 2014. E o Bocalhon ficou encarregado de cuidar da questão de Rio Branco como nosso pré-candidato a prefeito. Então eu durmo com a consciência tranquila. Agora, se tem algumas pessoas dentro do PSDB que não gostaram da minha filiação ao partido e que não gostam do seu presidente do partido, eu posso fazer o quê, Alain? Nem Jesus agradou todo mundo. Agora, por onde eu passo, eu venho dizendo que democracia não é bagunça. Tem gente que acha que democracia é assim, cada um fala e faz o que quer. Não, isso não é democracia. Até porque, se for dessa maneira... Como é que vai ser no governo? Outra coisa, o próprio clima dentro do PSDB, haja vista aquele fato, a briga entre Paulo Ximenes e José Wilson Leão. Doutor José Wilson esteve aqui e disse que não foi uma briga, ele foi agredido. Ele disse aqui, não ouvi ainda a versão do Paulo Ximenes, mas, enfim, o que o senhor pensa disso tudo? Esse clima complicado hoje dentro do partido? Não é de hoje que algumas pessoas, e aí não é porque são do partido A ou do partido B. Essas pessoas, independente de onde elas estiverem,
O comportamento é delas, não é o partido que as faz assim. Não é algo dentro do partido que as fez dessa maneira. Mas tem pessoas que, quando os argumentos se encerram, elas vão para a violência, para a ignorância. E eu quero terminar a frase, Alain. Democracia também é um sistema de regras. A diferença é que não são regras ditadas por ninguém. São regras pactuadas, são regras combinadas, as quais todos têm que seguir. Por exemplo, eu consultei com o presidente do PSDB, eu consultei praticamente, se não todos, quase todos os pré-candidatos a prefeito o ano passado. Marquei uma reunião do diretório regional, como deve ser feito, com ato, convocatório, tudo direitinho, fixado em jornal e tudo, no mural e tudo mais. E fizemos uma reunião do diretório no dia 17 de dezembro do ano passado, no mesmo dia em que, à noite depois, eu fiz uma prestação de contas do meu primeiro ano de mandato. Então, todos foram para a reunião sabendo do que se tratava e, por unanimidade, endossaram a determinação que eu, como presidente do partido, continuasse a buscar a aliança política. Ora, se você faz uma decisão coletiva assim, ninguém individualmente tem o direito de sair dizendo de manhã, de tarde, de noite, que não vai seguir a orientação. A intervenção que fiz em Tarauacá é para mostrar que o partido tem que ter o mínimo de coerência e de disciplina. E eu sou democrata e sei muito bem que a disciplina faz muito bem às pessoas. Vou dar uma paradinha para o intervalo, mas vou deixar uma perguntinha dos internautas no ar e outra perguntinha aqui que eu estou aqui avaliando o mandato do deputado, tenho acompanhado o mandato dele, vi que ele votou a favor do Código Florestal aprovado na Câmara, votou pelas mudanças. E aí tem pergunta dos internautas. O senhor votou a favor das mudanças do novo Código Florestal na Câmara. A pergunta é o seguinte, o Marcelo Lima. O que faremos quando o Rio Acre, bem como outros rios do nosso estado, se tornarem perenes e não tivermos mais água para abastecer nossas cidades, deputado? Compraremos água do nosso estado vizinho, a Rondônia ou da Bolívia? Afinal, com as modificações no Código, pode tacar motosserra nas florestas de margem de rio, as matas ciliares, que não tem problema. Essa aqui é a opinião do Marcelo Lima. O senhor me responde que se o senhor concorda ou não com ele. Logo após o intervalo, eu espero você aqui no Gazeta Entrevista. Até já.